Pessoas com deficiência precisam de ajuda? E as pessoas sem deficiência não precisam de ajuda? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. Ele acontece às quartas-feiras quinzenalmente, sempre às 21 horas. E o nosso desejo, a nossa finalidade é fazer chegar até você um conteúdo de qualidade, um conteúdo que te edifique e que trate acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E aí, você está gostando desse quadro, desse programa? Qual é a sua opinião sobre esse tema, sobre esse espaço aqui que a TV Viva Promessa criou para a gente falar sobre esse assunto? Você acha importante? Então, que tal deixar o seu comentário para a gente se comunicar através das redes sociais, nos ajudar divulgando esse conteúdo? Você pode curtir, você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, nas suas redes aí do Facebook, do Instagram. Convide mais pessoas também a se aproximar desse tema e nos ajude a espalhar essa mensagem de inclusão, essa mensagem de amor para muitas outras pessoas. Você também pode contribuir financeiramente com esse programa e com todos os outros programas da TV Viva Promessa e também com a Agência Humanitária Promessista. Sabe como? Sendo um amigo da missão. Acesse a página amigosdamissão.org e faça uma contribuição que não seja onerosa para você, que caiba aí no seu orçamento e que você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas e com certeza Deus vai te abençoar também. E hoje nós estamos aqui com esse tema tão relevante para a nossa discussão, né, que é o tema da necessidade de ajuda das pessoas com deficiência. Muito se fala na sociedade sobre o capacitismo, sobre o assistencialismo, e nós vamos tratar um pouquinho desse tema à luz da Bíblia. E para nos ajudar a refletir sobre isso, nós temos um convidado, para lá de especial. É o pastor Júnior Helfstein. Pastor Júnior, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria ter você aqui novamente no Inclusão Entrevista. Dessa vez, você acha que eu consegui falar melhor o seu nome? Falou, tá treinando, tá treinando. Acho que em mais uns 3 inclusão com você, acho que eu posso ficar craque, né? Vai dar certo. Ju, obrigado pelo espaço, uma alegria poder estar com você novamente, né, e poder discutir sobre um tema tão importante, né, para todos nós, né? Sim. Pastor, deixa eu te apresentar um pouquinho aí para você que de repente está vendo o Pastor Júnior agora. Ele já gravou um programa com a gente sobre a Agência Humanitária Promessista. Se você não assistiu, vamos deixar o link aí para você acessar e assistir, que é um programa muito interessante, muito legal para você entender qual é o papel da Agência Humanitária aí da nossa Igreja Adventista da Promessa e vir colaborar com a gente nessa missão. O Pastor Júnior, ele é um dos diretores, né, da Agência Humanitária Promessista e ele também é professor do Centro Teológico Promessista. E apresente a sua família só, Pastor Júnior, para não errar o nome. Vamos lá, sou casado com a Cássia, temos o Guilherme com 16 anos e o Lucas com 8 anos de idade. Olá, Cássia, Guilherme, Lucas, um abraço para vocês também. Aí. Pastor, o senhor está congregando em qual igreja nossa mesmo? Eu estou em Guarulhos, na Vila Rio de Janeiro. Isso aí. Então, um abraço também para os nossos irmãos lá da Vila Rio. Muito bom.
Bem, pastor, para a gente começar aí a nossa conversa, desse tema tão tranquilo, né, que a gente trouxe aí para o senhor, para nos ajudar, pastor, para a gente entender melhor o que seria o capacitismo, né, e o assistencialismo, quando a gente fala sobre essas questões relativas em referência às pessoas com deficiência, o que a gente está querendo dizer com isso? Correto. A primeira impressão que se tem quando você fala de capacitismo parece que você quer capacitar alguém, né? E não é bem essa a ideia, né? Mas pegando assim a ideia do assistencialismo inicialmente, que eu acho que ela é importante para nós, porque o assistencialismo ele já é bem antigo, né? O assistencialismo ele já vem ao longo da trajetória humana, digamos assim, né? E como a gente poderia exemplificar o assistencialismo, né? Eu gosto de pensar na África. Então, por que a África, ainda muitas partes da África, ou muitas pessoas na África, elas têm dificuldade de ter uma vida financeira estável? E aí, não é uma fala só, né? Estudos comprovam isso, né? Onde você tem uma grande gama de pessoas com fome, por exemplo, o que o assistencialismo faz? O assistencialismo vai lá e leva comida, por exemplo, né? Enquanto você teria duas formas de fazer a mesma coisa, né? Então, vamos lá, vamos acabar com a fome. Então, como nós podemos acabar com a fome? Duas formas. Uma é entregar uma cesta básica, entregar comida, e a outra forma é você gerar emprego e renda. Então, só que quando você cria o assistencialismo, né? E aqui no Brasil a gente conhece muito bolsa isso, bolsa para aquilo, isso é um assistencialismo. O quão importante seria você combater a fome gerando empregos, por exemplo? Então, percebe que tem diferença? Sim. Então, o assistencialismo, ele acaba te prendendo a uma situação. O assistencialismo, ele não te liberta. É uma cultura de prestação de assistência, ele cria essa cultura, né? Isso. E é assim, quem está do outro lado, quem está recebendo essa ajuda, se sente na obrigação de receber ajuda em todo o tempo. Então, o assistencialismo, ele é ruim por isso, né? Então, a gente poderia, né, se você for pegar as economias, países de primeiro mundo, você não tem esse viés assistencialista. Você tem geração de emprego, geração de renda, né? Então, o assistencialismo ele vai muito nessa linha, né? Eu acho ele ruim por conta de manter. Você prende a pessoa, né? Ela está dependente de você ali todo o tempo, né? E o capacitismo, como dissemos, é uma expressão mais nova, né? Onde, e eu acho que aí o capacitismo, assim, é diferente, a diferença do capacitismo para o assistencialismo é que ele é mais sutil, né? O capacitismo, ele pode vir muitas vezes em forma de um elogio, por exemplo. Então, você pega uma pessoa com deficiência, né? Olha a pessoa e fala, nossa, eu jamais pensei que você pudesse fazer isso. Puxa. Jamais pensei que você pudesse desenvolver tal coisa. Como que uma pessoa não tem braço e consegue pintar? Olha que negócio espetacular. Então, o capacitismo, ele vem maquiado, né? De um certo heroísmo, né? De um elogio que não é tão elogioso assim. Um elogio que desconstrói mesmo, né? Como pessoa, te invalida. Exatamente. Assim, como você. Exato. Né? Então, e assim, parece, e assim, você vai lidar com capacitismo, muitas vezes você recebe um vídeo motivacional nos aplicativos de mensagem, né? E aí você tá lá, nossa, que vídeo motivacional, uma pessoa que não tem braço, tocando piano com as pernas, né? Com os pés. Uau! Isso é capacitismo, né? Então, esse capacitismo, eu acho que ele se torna pernicioso por conta disso que você falou. Ele acaba invalidando o ser humano. Isso é ruim. Então, parece que não. Não, mas estou fazendo um elogio. Até que ponto? Né? Até que ponto? Então, eu acho que essa é a diferença, sabe, Ju? O capacitismo, então, ele vai valorizar a deficiência, digamos assim, né? Entendi. Eu acho que essa é a diferença entre um e outro, basicamente, né? Certo. Então, o capacitismo, ele enaltece a questão da deficiência e coloca a pessoa aí, de repente, em segundo plano. E aí, pastor, só para complicar um pouco mais, né, essa discussão, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que não tem os braços tocando piano com os pés, isso não é uma coisa muito fantástica, assim?
ou não? Como que é o jeito certo da gente... Qual seria a forma certa para a gente entender de olhar para essa pessoa? Né? Como seria a maneira certa da gente entender esse movimento dessa pessoa? Porque talvez, para quem tem as duas mãos, uma coisa é você ter as duas mãos e outra coisa é uma pessoa que nunca teve as mãos. Será que para ela não é natural, de repente? Mais ou menos nesse ponto de vista. Será que não seria por aí que a gente teria, de repente, que entender? Porque... É a complexidade do normal, do ser né? humano. Isso. A complexidade do normal, A né? vida não é tão simples assim, né? O ser humano, a pessoa. Então, assim, porque convencionou a humanidade, né? Convencionou que você tem que tocar piano com as mãos. Isso é normal. Normal para quem? Para quem tem duas mãos. De repente, para quem não tem as mãos... Vai tocar como? Quer tocar. Então, assim, essa complexidade do que é normal, né? E aí, Ju, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. A primeira questão é o julgamento. Eu começo a julgar o outro pelo que é normal para mim. Então, não, isso é normal para mim. Não, se você faz uma coisa que é diferente do normal convencional, já não é normal. Já entra um preconceito. Né? Então, a questão do julgamento. Né? Então, eu julgo. Eu estipulo um padrão de normal. Isso é normal. O que passou disso deixou de ser normal. Então, esse é um problema. E aí, um outro problema que eu vejo que ele está conectado diretamente com o capacitismo é quando você olha para o problema. Sim. Ao invés de olhar a pessoa. É um ser humano. É uma pessoa. Né? E aí, Jesus, ele nos dá um banho nisso, né? Nos dá uma aula disso, porque ele nos vê como pessoas. Independente se você é africano, se você é brasileiro, se você é asiático, pessoa, é gente. Né? É um povo, tribo, nação e língua, é gente para ele. Não importa se você tem dois braços, se você tem duas pernas, para ele isso não importa o seu nível de intelecto. Então Jesus, ele nivela todo mundo, então ele nos olha como pessoas, como seres humanos, porque Deus amou o mundo, João 3,16, né? Porque Deus amou as pessoas, porque Deus amou os seres humanos, e não importa a aparência, não importa o normal. Né? Quem estabelece o padrão é Cristo. E aí é diferente. Então, quando a gente vê situações como essa, Ju, eu penso que a gente precisa olhar para o ser humano. E a caixinha do ser humano, daquele ser humano, não é a mesma caixa. Não é a mesma caixa minha. É outra complexidade, né? O normal para ele é diferente do meu normal. Né? Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que lidar com isso, começar a olhar para essa situação específica, né? Situações específicas, como a normalidade. Mas qual normalidade? Normalidade dele, não a minha. Para ele é normal tocar com o pé. Pintar com a boca. Já viu gente que pinta com a boca? É normal pintar, mas assim, por que não? Porque para ele é normal. Né? Simples assim. Ele faz isso, é assim que ele pinta. É assim, né? Esse é o jeito, né? Então, a gente precisa, né? Enquanto seres humanos, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, a gente precisa exercitar isso. É olhar o outro como pessoa, independente do que está acontecendo do outro lado. Eu preciso olhar como uma pessoa, é um ser humano que está ali. Como ele vai fazer as coisas, né, por conta da deficiência e tal, aí é com ele, mas é dele, é uma particularidade. E eu preciso respeitar essa particularidade. Nossa, é bem impressionante isso que você está falando. Eu tenho certeza que você está aí captando tudinho. Porque o que a gente compreende com o pastor Júnior falando, né, pra gente, tudo isso, parece que o X da questão está na forma que a gente olha para o outro. E como a gente enxerga o outro. Exatamente. E às vezes parece que a deficiência chega primeiro e tampa o resto da visão. Né? A gente não tem mais visão panorâmica. Exatamente. E aí a gente não enxerga o João, a gente enxerga o cara que não tem os braços. Isso. Não é? Não tem mais nome. Quem ele é? Autista. Né? Não é mais o João. Virou ponto de referência. Isso, né? ele é um transtorno, ele é uma síndrome. E é uma pessoa, né? Isso. E uma pessoa tem foi criada a imagem e semelhança de Deus. Isso, tem muitas possibilidades dentro dessa pessoa, né? Exatamente. E aí, assim, Deus que dá essa capacidade. Assim como um tem capacidade de pintar
infinitamente bem com as mãos, o outro tem a capacidade de pintar infinitamente bem com a boca, gente. E isso precisa ser normal para nós. Mas enquanto nós estivermos colocando os nossos padrões para tudo, a gente não consegue enxergar a pessoa. Será, pastor, que daí não caberia a gente fazer uma reflexão no sentido de enxergar essas coisas que às vezes não são tão habituais da gente ver com mais naturalidade? Talvez seja um exercício que seja importante para a gente fazer? É exatamente isso, Ju. É um exercício diário. É um exercício cotidiano. Eu não posso, de novo, eu não posso olhar para o outro e medir o outro com a minha régua. A gente tem essa mania, né? Isso em tudo. Não é só questão de deficiência. Às vezes as pessoas, a gente pensa uma coisa, não, aquela pessoa está pensando isso aqui, mas quem disse que ela está pensando isso? Quem disse que ela vai agir assim? Mas eu estou falando porque eu agiria assim, né? Então eu começo a medir os outros com a minha régua. Então esse é um grande problema. E a Escritura, ela é sensacional nesse sentido, porque Jesus vai dizer, né? Não julgues. Então, não é o nosso papel julgar. E muitas vezes, Ju, a gente já vai com o rótulo pronto. A gente nem conhece, nem sabe, já rotula. Já está garantido quem é pra gente. E aí a gente rotula. E quando a gente rotula, a gente tem dificuldade de quebrar o rótulo. A gente mesmo limita, né, a nossa própria compreensão do outro. Exatamente quando a gente rotula, isso. É exatamente, né? Isso. Então é esse exercício mesmo de olhar. Então a deficiência, né, qualquer coisa que seja, não pode ofuscar o ser humano que tem ali. Certo. Eu preciso sempre estar atento a isso, né? E pastor, agora vamos fazer um exercício talvez um pouco inverso, né? E a crise da gente admitir que precisa de ajuda? Porque tem muitas pessoas com deficiência que precisam de ajuda, como não? Sim. Né? Mas será que todos nós também não precisamos de ajuda em algum momento, ou talvez em todos os momentos? E todos nós temos essa crise? Como que a gente olha para nós e trabalha isso com mais equilíbrio, né? Entende isso melhor à luz da Escritura? Eu penso que a maneira de entender isso é o simples fato de saber que eu não sou perfeito. Então, eu já parto desse princípio, eu não sou perfeito. E aí vamos usar um exemplo bem simples aqui, que a gente conviveu com ele agora há pouco, né? Por exemplo, eu não consigo colocar o microfone em mim. Eu tenho 2 mãos, olhos, mas eu não consigo colocar o microfone como deve ser colocado. Então eu preciso de ajuda. Olha que coisa simples, colocar o microfone para participar do programa. Então, isso é uma coisa simples. E nas coisas mais complexas, então a gente não sabe de tudo, né? A gente não entende de tudo, a gente está sempre precisando de ajuda, porque se não precisássemos de ajuda, nós não estaríamos vivendo numa sociedade. Deus não teria feito Eva, por exemplo. Sim. Né? Por que Deus faz Eva? Olha que exemplo, né? Por que Deus vai fazer Eva? Porque, parte né? Assim, desse princípio, o cara não estava bem sozinho. Não dava para ficar sozinho. Não estava bem sozinho. E Deus viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, olha que interessante. Farei uma ajudadora, uma adjutora. Né? Então, olha que interessante esse princípio bíblico, né? Então, você já traz a perspectiva. Então, assim, Ju, realmente, de fato, nem sempre a gente consegue ter essa compreensão de que a gente precisa de ajuda. Nem sempre. Mas também o exercício da humildade, né? Eu preciso de ajuda aqui. Aqui eu não entendo tudo desse assunto, eu não entendo tudo desse tema. E pessoas, óbvio, com algum grau de deficiência, em determinados momentos vão precisar de ajuda, sim. Né? Sim. Por exemplo, pessoas que não conseguem se locomover, não precisa de uma ajuda de uma cadeira de roda. Sim. Uma muleta, alguma coisa. Então, sempre vai ter um instrumento, né, alguma coisa que vai te facilitar. Então, eu preciso olhar a ajuda, ou o fato de pedir ajuda, como um elemento que vai facilitar a minha missão, facilitar a minha entrega, facilitar o meu dia, facilitar o meu trabalho. Né? Então, eu preciso pensar desse jeito. Né? Então, não é demérito recorrer à ajuda, né? Pedir ajuda. Não é demérito. Todos nós precisamos. Bem interessante, acho que é uma lição importante para a gente gravar, né? Que o pastor acabou de nos ensinar, olha só, pedir ajuda não é um demérito, né? A gente tem que parar de achar que pedir ajuda é um inimigo nosso.
Porque nós todos, né? A Está me gente é meio diminuindo, resistente. né? A ajuda me diminui, não. Não. Muito pelo contrário. A ajuda reconhece alguma falta, alguma necessidade. E a hora que você recebe ajuda, você consegue avançar um pouquinho mais. Exatamente. Não é verdade? E desde quando a gente não recebe ajuda? A gente recebe ajuda para aprender a falar, para aprender a andar. Então, desde pequeno, né? Então, faz parte. Né? Enquanto a gente estiver por aqui, não tem jeito. Precisamos nos ajudarmos uns aos outros. E pastor, ajuda a gente a refletir como é que a gente faz para olhar a pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de pessoa e enxergar ela como ser humano, como pessoa. Qual é o exercício que a gente tem que fazer? O que a gente tem que abrir mão? Enfim, qual é o caminho para a gente consertar e que tipo de lente, de óculos a gente tem que usar de repente para conseguir olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, para o nosso vizinho e olhar para ele e reconhecer uma pessoa, independente de quanto dinheiro tenha na carteira, quantos seguidores tenha no Instagram, se ele tem uma síndrome, um transtorno, o que ele tenha, enfim, como, pastor? Como a gente faz isso? De novo, né? Assim, a gente vai voltar no que a gente estava falando um pouquinho antes, que é a questão do exercitar. Mas tem uma palavra, Ju, que eu acho que ela é chave nesse momento aqui, que é a palavra chamada empatia, né? E a empatia é o quanto eu consigo me colocar no lugar do outro, né? E aí, de novo, né? A linha é muito fina, né? Porque não dá para você ser empático, e você precisa ser empático sem ser capacitista. Acho que esse é o desafio, né? É o desafio. É a crise. É o desafio. Então, assim, é uma linha muito fina mesmo. Então, assim, eu preciso ser empático. Empático, então, é eu me colocar no lugar do outro. Eu vou sentar, eu vou usar o seu sapato, eu vou usar a sua roupa, né? Esse é o lance, né? Então, eu vou sentar na sua cadeira, né? Eu vou usar a sua muleta, né? Então, eu vou passar pelas mesmas terapias que você passa. Então, eu acho que esse elemento, a empatia, ela me torna menos julgador. Então, quando eu começo a ser empático, eu deixo o julgamento de lado. Quando eu começo a ser empático, eu abro mão do meu padrão de perfeição, do meu padrão de normalidade, né? Então, esse aspecto é importante. Eu quero só tocar de novo no capacitismo aqui, porque acho que é importante a gente trazer a ideia do capacitismo como esse princípio que ele está muito mais arraigado do que a gente imagina, né? Porque eu já vi gente, por exemplo, defendendo que o capacitismo ele parte de sociedades que são sociedades capitalistas, sociedades que são liberais na sua forma de economia. E aí, de novo, né, a gente percebe que é uma pauta que ela não é uma pauta que tem a ver com o capitalismo. Ela tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. Acho que aqui é muito legal isso, Ju, porque a gente começa a ver a situação, então não dá para você criar uma forma, esse grupo aqui que é capitalista, eles são desse jeito porque eles são capitalistas. É uma desculpa, né? É um escudo. Né? É um escudo, uma defesa. Isso. Eles são, a gente não. A gente não. Por que eu digo isso? Porque, vamos lá, a gente que defende essa bandeira que o capacitismo é uma questão capitalista de uma economia liberal, digamos, não faz sentido, porque quando a gente puxa um fio histórico, a gente vai parar lá na Grécia Antiga, por exemplo. E lá, entre os espartanos, tinha lá esse grupo, né, de soldados, esse grupo social, na época da polis grega, quer dizer, você está falando de polis grega, você não tem ideia do que é capitalismo, que vai surgir muitos anos depois, séculos depois. Então, lá na polis grega, lá na polis espartana, as pessoas com deficiências eram mortas. Isso é um capacitismo violento, né? Entende? Você descarta já isso, de princípio, não serve para nada. Isso, exatamente isso. Por quê? Não é pessoa, é um objeto, é uma coisa, não serve. É coisa. Serve, não serve, não serve. Exatamente isso. Porque na cabeça deles, esse menino, essa criança, com qualquer defeito que ela tenha, essa criança, ela é um elo frágil na sociedade. Então, essa é a ideia, não serve. Então, você não tem um programa de... Não tem, não existe.
serve para nada. Não serve. É triste isso, né? Infelizmente. Então, antes do capitalismo. Se a gente for andar um pouco mais, só para citar exemplos bem grandes, né? Por exemplo, ser outros exemplos menores, mas o Hitler, lá na época da Segunda Guerra Mundial, os Reiches, né? Os Reiches, eles tinham essa característica. Então, assim, todos aqueles que eram anormais, muitos eram mortos, muitos passavam a ser objetos de pesquisa, né? Triste a questão dos hospitais, né? Dos hospitais psiquiátricos da Alemanha. Então, assim, o Hitler não era capitalista. Não, nem um pouco. Né? Então, não dá para associar um plano de governo, um sistema governamental a determinados modelos de comportamento. Então, a gente bate numa tecla importante, que aqui é uma tecla de comportamento. Então, como eu me comporto, como eu ajo, como eu me inclino para o outro, como é a minha relação, como eu enxergo o outro. Né? É isso. Né? Então, isso parece que tem mais a ver com a humanidade, com a natureza humana, né, pastor? Exatamente. Eu acho que é isso que eu estou entendendo que o senhor está falando. Isso. Não tem a ver com o sistema de governo, não tem a ver se é monarquia, se é parlamentarismo, se é capitalismo. Não, isso não tem a ver com alguma bandeira. Não, isso tem a ver com o ser humano. Com a natureza pecaminosa do ser humano, né? Isso, o hábito de julgar, de rotular. A gente, de novo, chega né? a excluir tanto o outro que chega a descartar. Né? Como o senhor estava falando dos gregos, mesmo. Que é muito triste. Então, mesmo. a gente, esse cuidado, né? A sua pergunta nós temos que ter esse cuidado, né? De ver como eu me aproximo, né? Então, não tem a ver com nação, não tem a ver com bandeira. Não tem... E, pastor, aqui eu já fui orientada pelo diretor, né? Novamente, ele sempre me orienta. Muito obrigada aí, meu diretor, Tiago. Né, que Deus te abençoe nesse ministério de sempre falar que está na hora de terminar o programa. O diretor é o freio. O diretor vai dando freio, vai dando time pra gente. Mas, pastor, para a gente ir concluindo mesmo, pensando nas nossas igrejas, né, que conselho você deixaria para as nossas igrejas para que elas convivam melhor com as pessoas com deficiência, abrindo mão desses preconceitos, né? Qual palavra você poderia deixar pensando nas igrejas mesmo? Ô Ju, assim, de novo, a gente volta sempre na complexidade do tema, né? Nem todo mundo consegue ter essa visão, essa empatia. Isso é triste. Você estar numa igreja onde você tem pessoas de diversos comportamentos, como a gente falou aqui, e a pessoa não conseguir enxergar, né, o outro. Eu acho que a gente vai rodar e vai acabar caindo no mesmo lugar, né, que é assim, olha, eu preciso ver o outro como alguém como eu, com particularidades que elas existem. Como eu tenho as minhas particularidades também. Por exemplo, eu não gosto de comer comida fria. É uma particularidade. Claro, tem outras, né? Não estou comparando, né? Mas entender, né? O exercício eu acho que é bem esse. Parece até um negócio meio jargão, mas o exercício, uma frase feita, mas o exercício é esse. Eu preciso olhar para o outro como Jesus olha. Amém. Não tem outro caminho. Não tem. Eu preciso olhar para o outro como Jesus me vê. Então, se eu conseguir fazer esse exercício de olhar para o outro, como Jesus me vê, de equiparar, de saber que todos são pessoas, já é um avanço, né? A gente consegue muita coisa. E em relação a essa estrutura da igreja, a igreja tem estrutura para atender pessoas. De repente tem igrejas nossas que não tem estrutura para receber um cadeirante, por exemplo. Sim. Temos que ter paciência. Isso é capacitismo. Sim. Entende? Então, olha como o negócio é muito mais sutil do que a gente imagina. Então, tem igrejas nossas que a gente está dizendo assim para alguém com deficiência, você não é bem-vindo aqui. Não cabe. Aqui não... Entende? De repente não dá para você acessar aqui. Isso, você não pode. Então, quando a gente fala, a gente está falando de um negócio muito complexo, que está entranhado, que é um capacitismo, de repente, que ele é estrutural. E a gente precisa exercitar isso. A gente precisa. Porque imagina, a gente pega, por exemplo, igual você falar com uma criança, menino, você é surdo.
Você sabe que não é surdo, mas olha o que você está falando. Sim. Isso dá uma de João sem braço. Olha como... Percebe como é estrutural o negócio? Está muito mais entranhado, né? Isso. Então a gente vai fazendo, vai tendo ações que muitas vezes a gente está dizendo para outra pessoa, cara, você não é bem-vindo aqui, que não dá para você. Né? Então, as igrejas é um exercício mesmo. A gente precisa ter essa perspectiva de saber assim, se chegar alguém com uma cadeira de roda aqui, consegue entrar, consegue ter acesso. Chegar uma criança que tem dificuldade para caminhar, consegue acessar o departamento, o Ministério Infantil? É importante essa sua chamada para reflexão, né? Porque nos tempos de Jesus, a gente estava conversando com a missionária Célia, né? E ela estava falando que nos tempos de Jesus não tinha recursos de acessibilidade. Então, por mais que tivesse orientação do próprio Deus de cuidar das pessoas com deficiência, a sociedade não tinha nenhum tipo de recurso, não tinha cadeira de rodas, né? Na verdade, eram leis, né? Não tinha tecnologia assistiva. Então, o que eles tinham? A maca, né? O que eles... Não tinha. Mas hoje, né? No contexto que a gente tem tanto recurso já e já há algum tempo que se faz realmente importante, né? A gente fazer essa reflexão e como o pastor Júnior falou, como é que Jesus olha pra gente? Ele nos olha com olhar de amor, né? Ele nos aceita como somos e transforma a nossa vida, né? Ele acredita em nós e nos dá a chance de trabalhar no seu reino, né? Então, como Jesus olha, a gente precisa fazer esse exercício inverso, né, pastor? E, pastor, para a gente fechar agora, dessa vez, te prometo, para a gente fechar. Pastor, que conselho você pode deixar para uma pessoa com deficiência que, de repente, tem lidado com esse tipo de dificuldade? Às vezes na igreja, às vezes na escola, às vezes no mestrado. Eu já ouvi falar de pessoas com deficiência que sofriam muita dificuldade, né, em níveis superiores, então, assim, de estudo. Mestrado, por exemplo, né? Que a pessoa às vezes precisa lidar com essa realidade. Que palavra aí, que mensagem, conselho aí o senhor poderia deixar para essas pessoas? Não dá para a gente imaginar o que essas pessoas vivem, né, Ju? Porque assim, a gente não participa disso na pele, né? A gente participa à distância muitas vezes dessas coisas. Então, assim, não dá para saber o que eles sentem, mas imagina você chegar num lugar onde você perceber que você não é bem-vindo, né? Deve ser uma dor, um negócio insuportável, profundo, né? O conselho, né, a minha fala seria nesse sentido de que, olha, saiba de uma coisa. Alguém importante vê você, né? Deus está te vendo. Amém. Né? Deus conhece você. Amém. Né? Deus ama você, né? E esse amor de Deus, ele torna você, ele condiciona você e ele capacita no bom sentido, né? A você superar muitas vezes as limitações que a sociedade te impõe, né? A sociedade te impõe. Então, eu acho que o conselho seria esse, né? De que, olha, confie em Deus, né? Creia em Deus, saiba que Deus, ele é com você, Deus é na sua caminhada, Deus sabe, né? Jesus conhece a sua dor, né? Então, eu acredito que essa é a palavra de alento, sabendo que não é fácil, né? De repente eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas não é fácil, a gente não conhece, mas a gente sabe que tem um Deus que é poderoso, que ele deixa tudo no seu devido lugar e que ele te ama e que ele vai te capacitar, não com esse capacitismo pernicioso humano, mas com capacidade que vem do alto, para que você possa glorificar o nome dele onde você estiver. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, fantástica para a gente encerrar esse Inclusão Entrevista, não é mesmo? Pastor Júnior, muito obrigado aí por se dispor, por vir aqui e por trazer essas palavras de fortalecimento, de sabedoria que eu tenho certeza absoluta que tocou muitos corações. Amém. Né? Graças a Deus. E agradecer a você que esteve com a gente até aqui,
escute essa palavra. Eu espero que toda essa mensagem tenha gerado um impacto muito positivo na sua vida, tenha te abençoado, tenha trazido esperança para que você continue, não desista, continue, saiba que você tem um Deus que olha para você e que te capacita. Compartilha esse conteúdo para que essa palavra chegue a mais um coração, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.